gente vai falar nessa aula de uma das maiores transformações da história humana, talvez a maior revolução da humanidade, que foi a Revolução Industrial, que é como os historiadores chamam o conjunto de transformações que aconteceram no mundo por conta do aparecimento da indústria, das fábricas, essa maneira de produzir coisas, né? Produzir mercadorias. Antes da gente começar, para você entender um pouco o impacto dessa transformação, eu vou te fazer um desafio rápido. Assim, pensa rápido. Tenta achar algum objeto aí em torno de você que não tenha sido feito numa indústria. Talvez você precisasse de mais tempo, ou de bastante tempo, ou talvez não conseguisse. Porque, na verdade, a nossa vida se transformou tanto com a indústria, com os objetos que ela produz, que é difícil imaginar hoje, mesmo nas áreas que são menos industrializadas, um mundo sem o impacto desse modelo de produção baseado na indústria. Hoje a gente vai falar um pouco como é que aconteceu essa transformação na forma de produzir e que desdobramentos isso teve para a humanidade. A gente vai começar falando um pouco de 3 modelos de produção de coisas, né, de mercadorias, que aconteceram na história da humanidade. Quando passa de um para o outro, não quer dizer que o anterior deixou de existir, mas é importante você observar que foram modelos diferentes que foram aparecendo ao longo da história. O talvez mais antigo deles seja o artesanato. Artesanato é a ideia de confecção de ferramentas, de materiais, aqui como essa marretinha, né? Feita por um artesão, uma pessoa que faz todo o processo produtivo sozinho, normalmente faz à mão ou com a ajuda de poucos instrumentos. Então, durante boa parte da história da humanidade, existia só essa maneira. Se você precisasse de um machado para fazer alguma coisa, você tinha que fazer o seu machado, cuidar do seu próprio machado, né? Ou então, até roupa, né? Às vezes era feito por artesão também, fazia à mão, costurava e tinha que medir. Hoje em dia existe artesanato também, né? Feiras de artesanato, e tem sempre essa característica, feito por uma pessoa especializada que controla todo o processo produtivo e é muito feito à mão. Esse modelo, que foi bastante importante por muito tempo, ele foi depois, sobretudo ali no período da Idade Média, começando a ser superado por um modelo que a gente chama em história de manufatura. Ele tem algumas proximidades com o artesanato, mas já tem algumas diferenças. Vamos falar um pouquinho disso. Manufatura é quando você pega alguma matéria-prima e produz uma mercadoria transformada dela. Então imagina que você vai pegar uma madeira para fazer um conjunto de móveis. Até aí você pode dizer, mas até aí pode ser artesanato também. Mas tem diferença. Na manufatura você já tem um conjunto maior de pessoas envolvida na produção e você já tem alguma divisão do trabalho. Que isso significa? Significa dizer o seguinte, dando esse exemplo da produção de móveis. Fulano corta as madeiras, o outro separa em tamanhos, o outro monta. Já existe uma divisão de tarefas na produção de mercadorias. Esse modelo ele começa com as corporações de ofício na Idade Média, e ele continua pela Idade Moderna e era o predominante até o século XVIII no comércio exterior, vamos dizer assim, no comércio entre as potências principais e suas colônias, né? Para produzir mercadorias, essa era a grande novidade do momento. Volto a dizer, não quer dizer que o artesanato tinha sumido, quer dizer apenas que essa era a maneira mais recente, digamos assim, que existia. No século XVIII, por conta de algumas transformações e invenções que a gente vai falar aqui, surge um novo modelo industrial. Esse modelo industrial tem 2 características distintivas, ou seja, 2 coisas que tornam ele diferente, único. Diferente do artesanato e diferente da manufatura. No modelo industrial, a primeira coisa é que você tem a participação de máquinas que atuam de maneira automática, né? Ou seja, sem ter necessariamente uma pessoa fazendo o movimento físico daquela produção. Isso é muito importante, porque a aplicação das máquinas à produção fazem com que esse modelo industrial seja muito mais produtivo do que a manufatura ou o artesanato. Quer dizer o seguinte, numa mesma quantidade de tempo, uma indústria consegue produzir muito mais mercadoria do que conseguiam as corporações de ofício ou conseguiam os artesãos. Então isso é uma mudança bastante relevante.
A indústria também, ao longo do tempo, e conforme ela foi acontecendo, desenvolveu formas mais sofisticadas de divisão do trabalho, que até já existia na manufatura. Mas veja, na indústria, por exemplo, surgiu a ideia de linha de produção. Linha de produção é o seguinte, tem esse nome, né, porque é uma linha, exatamente, onde numa ponta entram as matérias-primas e na outra sai o produto final já feitinho. Para isso ela passa por várias estações, por várias etapas. Em cada etapa, um operário, um funcionário especializado executa uma função certa, ele faz sempre a mesma coisa. Então, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo da produção de imóveis. De repente, o cara responsável pelo corte iria só ficar ali manipulando a máquina para fazer o corte de vários pedaços de madeira. Essa organização do trabalho e essa utilização de máquinas são as principais características desse modelo que ele começa a surgir. Pode parecer para a gente só um tipo de produção e uma coisa que deveria ser preocupação só da burguesia, ou só dos comerciantes, ou só de quem tivesse fábricas. Mas não, porque a transformação desse modelo de trabalho e produção de mercadorias foi tão grande que teve desdobramentos sociais, econômicos, culturais, políticos, muito intensos. O mundo depois da indústria, depois da Revolução Industrial, que começa a acontecer no século XVIII, ele é outro mundo, diferente, com outros valores, e a gente vai começar a entender melhor por quê. Beleza, me acompanha aqui nesse quadrinho, olha. Primeira coisa que a gente vai saber a esse respeito. A Revolução Industrial, ela aconteceu primeiro na Inglaterra do século XVIII. Isso não foi um acaso. A Inglaterra era um país que tinha passado por um conjunto de transformações importantes, que os historiadores chamam de revoluções inglesas, tá? E o grupo da burguesia, o grupo dos comerciantes, o grupo que estava interessado em acumular dinheiro e vender mercadorias, tinha muito mais poder na Inglaterra do que em outros países europeus daquele período, certo? Isso é uma coisa que ajudou no desenvolvimento desse modelo industrial. Então a Inglaterra já tinha passado pelas revoluções inglesas, a burguesia já tinha conseguido poder político e acumulado capital, e tem uma outra coisa importante que surge na Inglaterra desse período também, algumas invenções, alguns conhecimentos que acabaram ajudando na indústria. Uma delas foi o desenvolvimento, um dos conhecimentos foi o desenvolvimento da máquina a vapor. Teve essa descoberta de que a queima do carvão mineral poderia gerar uma pressão que movimentaria uma alavanca, que faz mais ou menos esse movimento aqui, certo? Isso faz com que parte da produção pudesse ser mecanizada. Olha que diferença. Antes era tudo feito à mão e agora, de repente, uma máquina iria fazer a mesma coisa que um ser humano, só que muito mais rápido, né? De uma forma muito mais interessante para um grupo social, a burguesia, que estava interessada em lucrar. Então, a primeira coisa que a gente vai falar dessa Revolução Industrial é que ela acontece na Inglaterra do século XVIII por essas razões, porque já havia uma burguesia poderosa e ali havia algumas invenções que contribuíram para o desenvolvimento desse modelo. Um outro aspecto que tem a ver com esse primeiro são as mudanças na forma de produção. A gente comentou aqui um pouco sobre isso, né? Ou seja, aos poucos foram introduzidas máquinas. Isso fez com que houvesse uma exploração de recursos naturais muito maior, porque veja, se a máquina produz mais rápido, né, produz com maior qualidade e sem a necessidade de pausa, isso é um outro detalhe, né? O ser humano precisa dar pausa, precisa ir ao banheiro, né? Tem folga, tem uma série de coisas que a máquina não tem. A máquina, enquanto ela tiver combustível, a menos que ela quebre, né, ela vai trabalhando, o que já foi uma mudança também. Mas a implantação das máquinas levou a um aumento da exploração dos recursos naturais. Eu contei para você que a máquina a vapor ela era movida a carvão mineral. Carvão mineral não é aquele de churrasco, não. Aquele é o carvão vegetal, que se corta e leva lá para a churrasqueira. O carvão mineral, ele é tirado, né, do fundo da terra, de minas, e serve de combustível. Como as máquinas foram sendo implantadas na Inglaterra, a exploração do carvão mineral cresceu muito, né? Outra coisa, para construir fábricas, que em geral são espaços grandes, né? Isso levou à derrubada de árvores. Então a exploração dos recursos, ela aumenta muito com a Revolução Industrial. Para ficar bem clara essa questão da exploração dos recursos naturais, eu vou fazer uma ponte aqui com a geografia.
eu diria que o homem mudou a sua relação com o espaço geográfico, né? O que isso quer dizer? Que agora os homens, as sociedades humanas, especialmente as industrializadas, começam a ter uma relação predatória com a natureza, de exploração, de só retirada de recursos para garantir a exploração econômica, garantir o faturamento. É isso que eu quero dizer com essa exploração de recursos naturais que aumenta muito por conta da Revolução Industrial. Outra consequência muito importante da Revolução Industrial é o crescimento das cidades. Por que acontece? É importante que você que está assistindo me acompanhe. Essas fábricas, elas surgem perto dos ambientes urbanos. Por quê? Era nas cidades que ficavam os principais mercados, né, e também os principais consumidores. Então, o que acontece? Abria-se as fábricas nas cidades, e isso fazia com que muitas pessoas procurassem as cidades por conta de oportunidade de emprego. No caso específico da Inglaterra, um século antes tinha acontecido, durante o reinado de Elizabeth I, o processo que ficaria conhecido como cercamentos, quando a rainha autorizou a venda de terras. Isso fez com que muita gente perdesse as terras nos campos e fosse para a cidade. Ou seja, muitos sem terra, pessoas que não tinham mais como viver no campo, também por conta dos cercamentos, depois com o surgimento da indústria, é que passam mesmo a habitar as cidades, né? Então as cidades crescem. Outra consequência desse crescimento das cidades é que há uma mudança também nos transportes, porque há um interesse da burguesia industrial em levar a matéria-prima até o local das fábricas, né? E para isso se constrói, por exemplo, ferrovias, que é um meio de transporte que surge no mundo nessa época como consequência da máquina a vapor aplicada aos transportes. Então veja o conjunto de transformações na maneira de produzir, na relação com a natureza, na relação com o espaço, com as cidades e, por último, mas não menos importante, uma nova relação social surge, um novo grupo social surge. A burguesia já existia, tratava do comércio, ela se fortaleceu com a indústria, mas surgiu um grupo social novo, os operários, que os historiadores chamam de operariado, proletariado ou classe trabalhadora. Esse grupo que operava as máquinas nas fábricas, ele surgiu com a Revolução Industrial, não existia. E, aliás, a gente tem que comentar, no momento que surge com condições de trabalho muito difíceis, porque o interesse dos burgueses era pagar o menos possível para essas pessoas, para que eles pudessem ter bastante lucro. Essa desigualdade entre burgueses e operários aparece muito durante a história moderna e até os dias de hoje, infelizmente, como a gente vai recuperar em outros momentos. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e eu gostaria aqui de encerrar te convidando a pensar um pouco mais sobre os impactos dessa Revolução Industrial hoje. Ou seja, o que você vê no mundo que essa indústria muda a sua vida e como essa indústria está agora no século XXI. Tá bem? Até uma próxima!